Bom dia! Hoje nós vamos iniciar uma nova disciplina. Uma disciplina que tem muito a ver com o nosso dia a dia na escola. Mais a ver do que a gente mesmo possa pensar. Então vamos conhecer essa nova disciplina que nós vamos trabalhar a partir de hoje. O nome da nossa disciplina chama-se Gestão da Educação Escolar. A carga horária de 80 horas, divididas em 5 unidades, e nós vamos ter 8 aulas para trabalhar essas 5 unidades, ok? Então a gente vem falando de gestão, de administração escolar, então é um tema muito comum no dia a dia de quem trabalha em escola. Vocês devem estar imaginando agora qual será o termo correto, gestão, administração. Então é uma pergunta que todo mundo se faz quando se trata de administração ou gestão escolar. Então nós vamos começar pela unidade 1 justamente com essa pergunta. Na unidade 1, diz o seguinte: administração ou gestão da escola, concepções e escolas teóricas. Aqui mostra uma imagem de gestor, envolto de pessoas, discutindo ações para ser realizada na escola. Então a gente trouxe essa imagem aqui para mostrar bem esse ambiente aqui de gerenciamento, de administração, de conversa, de lidar com pessoas. Então esse tema que vai virar debate, perguntas, a gente vai trazer agora para perguntar diretamente para as pessoas. Administração ou gestão? Qual é o termo correto? A administração de empresas tem a ver com a administração de escolas? Então nós vamos agora, a Machadinho do Oeste, perguntar diretamente de quem entende do assunto. Vamos lá? Há quem diga que a escola é a segunda casa dos estudantes, pois eles passam horas nessa instituição, compartilhando conhecimentos e vivenciando diversas situações. E já que a escola é um ambiente tão importante para a vida de um indivíduo, como seria a sua gestão ideal? Veja o que o Ministério da Educação diz acerca da gestão da escola pública. Na sequência, acompanhe a opinião de alguns gestores de escolas públicas de Rondônia. Trata-se de uma maneira de organizar o funcionamento da escola pública, quanto aos aspectos políticos, administrativos, financeiros, tecnológicos, culturais, artísticos e pedagógicos, com a finalidade de dar transparência às suas ações e atos e possibilitar à comunidade escolar e local a aquisição de conhecimentos, saberes, ideias e sonhos, num processo de aprender, inventar, criar, dialogar, construir, transformar e ensinar. A diferença é assim, que o número de funcionários são bem maiores e a gente mexe com crianças, são crianças no qual a gente dá sequência na educação, não na educação, aquela educação familiar, de corrigir, mas sim naquela educação para o futuro. Eu penso que o lado humano, na instituição escola, ela tem que ser levado muito mais em consideração do que ainda numa empresa particular, uma empresa privada. Porque aqui a gente lida com alunos e cada aluno que chega nessa escola traz uma história de casa, um conhecimento de vida que precisa, não é que deveria, mas precisa ser levado em consideração para que você consiga alcançar um êxito com essa criança. Tentar administrar a escola num todo, procurando assim não ter diferenças entre aquele funcionário que é do apoio, o professor que é em sala de aula, ou o guarda que trabalha à noite, tratar eles de forma iguais e os alunos também, de uma forma assim, igual para todos, que ninguém é melhor que ninguém no mundo onde vive, principalmente dentro da escola, da instituição de ensino. É estar em todos os cantos um pouquinho. Ele precisa participar de todo o andamento da escola. A parte administrativa, a pedagógica, a gestão de equipe mesmo. Então, precisa estar presente em todos os lugares.
se inteirar de todos os acontecimentos, tanto com o funcionário, como com os pais, como os alunos, porque no momento que chega até ele uma situação, porque sempre a parte final chega no gestor, é abraçar a causa, não tem outra alternativa, é trabalhar com responsabilidade, mas com muito amor também, porque se você for ver só o lado prático da situação, você acaba não ficando, porque é muito trabalhoso. Mas quando você pensa no lado humano, na sua responsabilidade enquanto ser humano, enquanto ser social na sociedade, aí isso te dá um pouco mais de força para conseguir segurar essa situação, porque realmente é bastante pesado. Então, perceberam as diferentes opiniões, né, o cotidiano de gerir uma escola, de administrar uma escola, de como todo um contexto interfere diretamente naquele perfil do gestor. Perceberam que realmente, por mais fácil que às vezes possa parecer para quem está de fora, realmente o sistema é complexo, a gente precisa levar em consideração muitas coisas, então mesmo assim a gente tem, né, o seu lado positivo e muito engrandecedor. Então vamos aqui para mais um ponto a ser questionado. A escola, como importante espaço de socialização, tem seu cotidiano marcado por várias práticas formativas. Então você já deve ter observado no seu cotidiano escolar, tem diretor que ele tem um perfil de controle, um diretor que analisa dados, um diretor que está controlando realmente os gastos, a parte financeira, ele se preocupa com o alcance dos objetivos diretamente, e tem um diretor que ele leva mais em conta o lado social, como o funcionário está se relacionando, né, com o seu ambiente de trabalho, como o funcionário está reagindo àquelas determinadas orientações. Tem diretor que às vezes ele acha que é mais fácil ele coordenar um grupo levando em conta as particularidades de cada um. Bom, são várias as práticas. Então, cada prática, ela tem influência de alguma escola administrativa, de algum pensador, né, de algumas tendências pedagógicas. Elas podem estar implícitas ou explícitas. Você pode perceber naturalmente ou às vezes você pode precisar analisar, né, mais detalhadamente, mas essas práticas sim estão presentes no dia a dia. Então, cada gestor, cada sistema de gestão, ela é influenciado por algum sistema pedagógico, por alguma tendência pedagógica. Então a gente precisa conhecer para que a gente possa realmente saber onde a gente pode participar, onde a gente pode interferir. Então, essas práticas traduzem concepções teóricas e práticas, como eu falei, explícitas ou não. Compreender essas práticas e identificar as concepções de gestão que as norteiam é fundamental. Então vocês devem estar se perguntando, mas professora Andréia, para que eu preciso saber como é o sistema de gestão da minha escola? Eu não sou diretor, eu não sou gestor, por que eu preciso saber? É fundamental que a gente precise conhecer essas práticas, porque como eu falei, a gente precisa conhecer para poder interferir, a gente precisa conhecer para poder opinar, para poder participar. Então a tendência, o que a gente está sugerindo hoje é isso, a participação cada vez mais do funcionário no sistema de aprendizagem da escola, no sistema de ensino. Então para a gente poder participar, a gente precisa conhecer e a partir de hoje a gente vai se aprofundar cada vez mais no sistema de gestão da sua escola e nas demais. Então, dessa forma, podemos entender a importância, como eu falei, dos espaços e tempos pedagógicos, das dinâmicas de participação que envolvem todos e cada um na gestão e construção de uma educação de qualidade. Discutir administração ou gestão escolar nos leva à discussão acerca do conceito de administração em geral e também a compreender a história da gestão. Já que a gente está falando tanto em administração e gestão, por que não compreender a história
desse sistema, né? Como é que a gente vai entender como funciona todo esse processo, né? Às vezes a gente faz uma crítica a um determinado gestor, a um determinado diretor de escola, e a gente não sabe como funciona todo esse processo. E a partir daí, é essa a proposta da aula, né? E as demais aulas também, para que a gente possa aí realmente interferir e de forma positiva, de forma consciente, porque a gente só pode realmente contribuir se a gente conhecer, como eu já falei, e se a gente tiver realmente mecanismos para poder levar nossas ações adiante. Transformações econômicas e tecnológicas, bem como os princípios, funções e maneira de gerir, interferem nas práticas sociais e educacionais. A administração como processo de planejar para organizar, dirigir e controlar recursos humanos, como foi falado no nosso vídeo, materiais, financeiros e informais, visando a realização dos objetivos. Eu trouxe aí esses conceitos aí do nosso autor, Prado. A gente tem nosso manual, nosso módulo. Então, falamos tanto de administração, né? Falamos tanto de como gerenciar. Então, quais são as escolas de administração? Quais são as escolas que talvez, né, esses gestores, esses administradores se baseiam para poder gerenciar uma escola, gerir uma escola? Então, a gente tem aqui a escola clássica ou de administração científica, a escola de relações humanas, a escola behaviorista e a escola estruturalista. Então, a gente tem aqui a imagem de Charlie Chaplin, que refere-se ao filme Tempos Modernos, então que ficou bem marcado, né, nessa época, quando a gente tem essa escola clássica aqui, a gente vai explicar para frente, que esse filme, até sugiro que vocês assistam posteriormente, que ele reflete bem essa prática aí da escola clássica. Então, a gente vai aqui começar com a escola clássica ou de administração científica. Veja bem, reafirmando, a gente aqui está fazendo um apanhado dessas escolas para que a gente possa estudar desde o princípio como funciona esses sistemas de administração e às vezes o que o seu próprio diretor na sua escola está se baseando para poder trabalhar. A gente vai até ver se, como o autor propõe, se tem a ver as empresas, a administração de empresas com a administração da escola. Vamos ver as diferenças, vamos ver o que realmente parece, o que diferencia, para a gente poder ter uma conclusão final, ok? Vamos entender como funciona a escola clássica de administração científica. Seus principais representantes, o Henry Fayol e o Frederick Taylor. Esse último é o seu principal protagonista. O Frederick Taylor, ele foi o que mais contribuiu para essa escola. Taylor criou as linhas de montagem, em que o filme Tempos Modernos deixa bem claro, adaptados à produção em massa para o aproveitamento máximo do tempo e dos recursos e materiais. Então, nessa escola de administração não se perdia-se o menos possível. Então, as pessoas eram orientadas a produzir cada vez mais em larga escala, numa linha de montagem já, totalmente desenhada para a produção e no mínimo de desperdício. Totalmente o controle era mantido nessa escola de administração. Então, o que era importante era produzir, gastar o menos possível e a empresa ter cada vez mais lucro. Então, essa era a teoria da escola clássica. Com isso, minimizou gastos e aumentou, claro, os lucros. Alguém será um bom administrador à medida que planejar cuidadosamente para essa escola seus passos, que organizar e coordenar racionalmente, essa palavra bem, vou marcar aqui, racionalmente as atividades de seus subordinados e que souber comandar e controlar tais atividades. Então, nada
podia fugir ao controle do chefe, do gestor. Então, tudo passava pela mão dele. Então, cada vez mais produzindo, cada vez mais diminuindo gastos e aumentando os lucros. Era essa a filosofia da escola. Então, a gente tem aqui uma abordagem clássica, é um gráfico, assim, um desenho para a gente verificar que administração científica, teoria clássica, nas mesmas. O Taylor, ele deu mais ênfase nas tarefas. E o outro que contribuiu bastante para a escola clássica, ele deu ênfase na estrutura de montagem. Então, isso vai para ilustrar aí o que a gente acabou de trabalhar com vocês. Para esta escola, a organização é uma forma de se estruturar a empresa. A gente fala muito em organização, visando ao máximo de produtividade e de lucros, não sendo considerados os seus aspectos sociais. Então, a gente aqui não tinha, até grifar aqui, o que importava era lucro, o que importava era a organização, era o controle. Então, os aspectos sociais aí realmente não eram considerados. Assim, a função do administrador é fundamentalmente determinar a maneira certa de executar os trabalhos. Então, aqui aparece que na gravura, o coordenador, o chefe, o gestor, aqui com o financeiro, com as pessoas, né, com a estrutura, né, ele tendo todo o controle nas mãos, ele realmente ele centralizava todo o poder. Por quê? Porque se ele não centralizasse, ele ia perder. Então, o que é importante era que ele orientasse bem os subordinados para poder executar de forma correta os trabalhos. Temos outras escolas de administração. Vamos trabalhar agora com a Escola das Relações Humanas. Vamos ver o que essa escola propõe. Essa escola de administração tem como principal representante o George Hilton Mayo. Ele desloca o foco de interesse da administração da organização formal para os grupos informais, ao contrário da primeira escola, a escola clássica. O homem, além de ser racional, é essencialmente social. Seu comportamento é dificilmente reduzível a esquemas, sofrendo, portanto, influências de condicionamentos sociais e diferenças individuais. Vejam bem que na primeira escola a gente viu que a proposta era manter o controle, né, colocar as pessoas dentro de um esquema minuciosamente organizado para que se reduzisse lucros e reduzisse custos e aumentasse os lucros. Já nessa escola de relações humanas, né, o que se propunha era que o homem não podia ser enquadrado dentro de um esquema. Ele era um ser social, ele tinha suas influências do meio. Então, isso tinha que ser considerado, isso tinha que ser previsto dentro da escola. Então, a proposta da escola de relações humanas é diferente da primeira que a gente abordou aqui. A constatação, né, de um grupo informal dentro da organização exige conhecimento e tratamento especiais. Então, o gestor nessa escola, o gestor que acompanha esse modelo, ele entende que as relações sociais dentro do setor de trabalho realmente têm que ser consideradas, têm que ser levadas em conta, porque isso vai interferir diretamente na produção, né? Diferentemente da escola clássica, que diz que isso não importa, que isso não leva em consideração. O que importa é o controle, o que importa é a produção, o que importa é a quantidade de produtos que o que importa é a quantidade de lucros que eu estou fornecendo para a empresa. Na terceira, aqui a gente vai ver aqui mais uma informação. Além do incentivo monetário, né, além da gratificação aí, do salário, fazem-se necessárias outras motivações. Nessas escolas que fazem necessárias outras motivações.
como a participação na tomada de decisões. Vamos já comparando aí uma escola com a outra. Aí já tem um esquema aqui para a gente perceber, para ilustrar. A gente aqui tem um ciclo motivacional. Aí ele fala do estímulo ou incentivo, fala da necessidade. Isso aqui é para o trabalhador, para o empregado. Cada um tem as suas necessidades. A gente tem aquele momento de tensão, a gente tem aquele momento de conflito, de alguma coisa não está dando certo. Isso vai gerar um comportamento, né, vai gerar uma ação, e dependendo do que eu tenha de incentivo, aí vai gerar uma satisfação, que no final vai gerar um equilíbrio. Esse todo equilíbrio aqui depende desse ciclo. Então esse ciclo motivacional, aqui é muito importante que o gestor conheça e interfira diretamente nesse ciclo motivacional. Agora a outra escola, a escola behaviorista, né? A gente vai abordar aqui quais as suas características. Ela foca toda a sua atenção para a organização informal. Ou seja, para as relações sociais não previstas em regulamentos ou organogramas. Então, a escola behaviorista ela não faz organograma, ela não faz um esquema para enquadrar o funcionário, o subordinado. Ela entende que as relações acontecem, né, de forma informal, as relações são mais... traz mais resultado se o chefe, se o gestor tiver mais contato de uma forma individual. Então essa escola ela dá muita ênfase ao psicológico. Então a gente vai entender mais as características que a gente vai vir a seguir. Então a gente tem os seus principais representantes. Os principais representantes. O principal é que o comportamento do homem é racional apenas em relação a um conjunto de dados característicos de determinada situação. Essa variação entre o subjetivismo e relativismo da própria racionalidade deve não ser só explicados, mas determinados e previstos na teoria. Então, o que eles entendem é que as pessoas têm problemas, as pessoas têm, às vezes são desmotivadas, então essas variações devem ser previstas na teoria. Então o gestor vai focar mais no comportamento individual, no que o funcionário, no que o empregado está apresentando na produção para ele poder intervir. Então está aqui uma gravura para a gente poder compreender. A gente aqui tem o estímulo. A gente tem o meio que vai vir, no caso, o gestor vai intervir, ele vai ter aprendizagem, depende da relação compreendida entre o estímulo e a resposta. E aqui a manipulação comportamental é a intervenção do gestor. Então a gente, dependendo do que ele intervém, do que ele traz para o funcionário, qual a motivação que ele vai empregar, o funcionário vai dar aquela resposta. Então, nesse meio aqui é que a gente vai ter aí a intervenção do gestor. Então, se caso o funcionário aqui nessa escola ele não apresente aí uma forma de obedecer às regras, ele fuja realmente das metas, dos objetivos, a escola prevê que você pode condicionar aquele empregado a obedecer, desde que aquela resposta, aquela intervenção seja de forma correta. Outra escola. A escola estruturalista. Vejam bem que vocês perceberam aí, vocês já devem ter analisado
a chefia, né? Todo mundo tem um chefe, né? Todas as pessoas que trabalham têm um chefe, todo mundo tem um superior. Então, será que o meu gestor se enquadra, né, nesse perfil, né, no que foi dito aí? Será que o meu sistema de gestão da minha escola está enquadrado dentro desse perfil? Então, a gente é bom fazendo essa análise no decorrer da explicação. Então, segundo essa escola, a organização do mundo moderno exige do homem uma personalidade flexível, resistente a frustrações, com capacidade de adiar recompensa e com desejo de realização pessoal. A escola estruturalista aponta o conflito, vejam bem, diz que, além de necessário, é inerente a determinados aspectos da vida social, tendo em vista as tensões e os dilemas presentes nas organizações. Os incentivos para o bom desenvolvimento do trabalho não podem ser apenas de natureza econômica. Não podem ser apenas de natureza econômica ou de natureza psicossocial, mas de ambas, pois elas se influenciam mutuamente. Então, nessa escola, eles percebem que é necessário um incentivo, sim. As pessoas precisam, claro, de um incentivo financeiro, monetário. É claro que a gente precisa realmente ter um ganho para que a gente permaneça no trabalho. Mas eles entendem que o incentivo não é só o financeiro. A gente tem que ter um incentivo psicossocial, a gente tem que ter uma motivação extra. A gente tem que ter uma gerência de qualidade para que a gente possa se motivar dentro do trabalho, além do monetário. E eles dizem que os conflitos não só existem, mas também que eles são necessários para o aprendizado. Então, enquanto as outras escolas veem um conflito como uma coisa que a gente tem que controlar, que a gente tem que eliminar da instituição, essa escola estruturalista, ela percebe que o conflito ele é inerente, não tem como você fugir, e faz com que esse conflito seja benéfico. Então, você vai estruturar realmente o seu objetivo dentro do que foi trazido para dentro do ambiente. Então, se houve um conflito, o gestor ele vai tentar redimensionar os seus objetivos, ele vai tentar desenhar novamente, né, o que ele propõe para poder melhorar realmente os resultados. Então, outra gráfico, aqui a gente trouxe uma gravura para a gente perceber a diferença das escolas. Então, a gente está falando aqui da escola estruturalista. Então, falando aí da influência do ambiente. A gente tem uma situação inicial, digamos, uma situação de trabalho. A gente também tem uma estratégia inicial, a gente desenha a estratégia inicial. Só que o ambiente, ele influencia e dá uma quebrada aqui no que a gente planejou inicialmente, no que a gente planejou aqui. Então, a gente desenha uma nova estratégia e desenha também um novo objetivo. Então, essa influência do ambiente, né, não impediu que eu chegasse a um novo objetivo, só que eu tive que desenhar novamente. O objetivo original era esse, a gente teve que traçar um novo objetivo dentro da mudança da influência do ambiente. Então, a escola estruturalista diz o seguinte: toda organização depende de outras organizações e do ambiente para sobreviver. Essa crescente dependência leva as organizações a mudarem seus objetivos. Assim, as organizações desenvolvem estratégias para lidar com o ambiente. Já que agora a gente falou tanto de empresa, a gente falou tanto de um chefe dessa instituição, né, que é uma empresa, uma fábrica, a gente agora vamos falar de escola, né?
que essas escolas administrativas podem ou influenciam ou não influenciam na nossa escola. Essa forma de gestão que a gente falou aí, essas diferentes formas de gestão, essas diferentes formas de lidar com as situações que aparecem ou dos conflitos, será que tem influência? Será que esses gestores, será que eles já leram a respeito? Será que eles estudaram? Será que eles são influenciados? Então essas e outras perguntas a gente vai responder no decorrer da disciplina. Então, vamos discutir agora a administração e gestão de uma instituição escolar específica, a escola. Entende-se por gestão da educação o processo político-administrativo contextualizado por meio da qual a prática social da educação é organizada, orientada e viabilizada. A gente trouxe esse conceito aqui. Vamos optar pelo termo gestão, substituindo o termo administração. Vou concordar com o autor, ele optou pelo termo gestão. Ele acha que o termo gestão é mais amplo, né, dá uma dimensão maior do que seja gerir não só aspectos financeiros, mas também sociais, né, também humanos. Então ele optou por termo gestão, que eu concordo. Eu acho que ele é bem mais amplo do que a administração, não somente administrar os recursos, mas também gerir toda uma situação que se envolve dentro da escola. Falando em gestão, vamos, claro, para o sistema de gestão educacional. Trouxe um conceito. A democratização dos sistemas de ensino e da escola implica aprendizado e vivência do exercício de participação e de tomada de decisão. Trata-se de um processo a ser construído coletivamente, que considera a especificidade e a possibilidade histórica e cultural de cada sistema de ensino, municipal, distrital, estadual, federal, tá? Então a gente vê aí que o sistema educacional, né, ele traz diferenças aí de um sistema de administração de empresas, de gestão de empresas. A gente vai vendo aí as diferenças ao longo aí da aula, né? Claro que a gente tem esses conceitos aí já prontos, mas que englobam tudo que a gente está querendo aí passar para vocês. Gestão da escola pública. Outro conceito que a gente resume bem o que a gente está querendo discutir. Trata-se de uma maneira de organizar o funcionamento da escola pública quanto a aspectos, né, que são vários aspectos políticos, administrativos, financeiros, tecnológicos, culturais, artísticos e pedagógicos, com a finalidade de dar transparência às suas ações e atos e a possibilitar à comunidade escolar e local a aquisição de sonhos no processo de aprender, inventar, criar, dialogar, construir, transformar e ensinar. Então, gente, a gente viu aí várias escolas de administração e a gente fica pensando em que momento a minha escola eu posso vê-la como democrática, em que momento eu posso ver a minha escola com vários aspectos que consideram aí o social, que consideram o financeiro, que consideram aí a família, né? Então todos esses aspectos aí têm que ser considerados, né? Como eu vejo meu gestor hoje? Será que eu vejo essa pessoa como um líder, né, que considera todos esses aspectos, ou eu vejo uma pessoa centralizadora, né? Então essas reflexões a gente vai fazendo aí ao longo da disciplina. A escola, como instituição social, deve ser administrada a partir de suas especificidades. Ou seja, a escola é uma organização social dotada de responsabilidades e particularidades, que dizem respeito à formação humana por meio de práticas políticas, sociais e pedagógicas. Então, quando eu falo de especificidades, né, eu falo de particularidades, não adianta um gestor ele querer realizar ações em sua escola que não tem a ver com a comunidade, né? Às vezes eu tenho uma comunidade, vou dar um exemplo, uma comunidade quase em sua totalidade evangélica, eu traga festas que tiram, né, realmente essa particularidade, né? As pessoas não aproximam as pessoas. Então, quando eu elaboro ações, quando eu defino objetivos dentro da minha escola, eu tenho que levar em conta, claro, as suas particularidades. Então esse é o papel do gestor, ele lê essa realidade para ele poder encontrar a melhor forma de gerir a sua escola. Dessa forma, que continuando,
A gestão escolar deve ser diferenciada da administração geral. Aqui ele já diz claramente, né, que é diferente da administração geral, mais especificamente da administração empresarial. As práticas e ações educacionais devem ser eminentemente educativas, de forma a atingir os objetivos da instituição, formar sujeitos participativos, críticos e criativos. Então, ele já deixa bem claro que há uma grande diferença de administrar uma empresa e gerenciar uma escola. É uma grande diferença. Por quê? Porque a empresa ela visa lucros, ela visa quanto mais, né, quanto menos gastos e mais lucros eu tiver, né, isso está já bem claro. E a escola ela lida com diferentes situações, com diferentes sujeitos, com várias particularidades, isso a gente tem que deixar bem claro. Então, qual é a função social da escola? Os homens precisam naturalmente relacionar-se entre si e com a natureza. A educação define-se como prática social que se dá nessas relações sociais que os homens estabelecem nas diversas instituições e movimentos sociais, por eles criados e modificados ao longo da história. Neste momento, estamos em busca do desenvolvimento de uma educação no sentido bem mais amplo, onde o educando é considerado sujeito do processo educativo. Este pensamento fundamenta-se numa perspectiva crítica que concebe o homem em sua totalidade, enquanto ser constituído pelo biológico, material, afetivo, estético e lúdico. E é por isso que a gente fala tanto em gestão de escola. Se a gente quer uma gestão democrática, uma gestão participativa, a gente tem que formar pessoas realmente participativas. Como eu posso querer que um aluno seja um aluno crítico com a sua formação desenvolvida de uma forma bem mais ampla, se eu trato meu funcionário, né, se eu limito a participação do meu funcionário. Então, a gente não pode ter duas escolas dentro de uma só. A gente tem que ter uma prática só que favoreça tanto o funcionário quanto o aluno. O projeto de educação a ser desenvolvido nas escolas tem de considerar, portanto, os diferentes segmentos sociais que a compõem, bem como buscar a explicitação de sua identidade social, articulando-se com a realidade. Resumindo, quando a gente vai elaborar o projeto político-pedagógico da escola, ou o PPE, como muita gente chama, a gente tem que considerar a especificidade de cada comunidade. Não adianta eu ter um projeto copiado, ou um projeto desenhado por mim, né, como gestor sozinha, ou então com a supervisora, orientadora, só com a equipe técnica, e eu deixar de fora todas essas pessoas que fazem parte diretamente desse processo educativo. Como eu vou levar em consideração a opinião de todos? Então, tenho que levar em consideração a opinião da comunidade, tenho que levar em consideração a opinião dos funcionários, né, dos alunos, né, dos professores, né, todos fazem parte. Então, nós sabemos que dá trabalho. Claro que para a gente colher todas essas opiniões, para a gente colher todos esses dados, é claro que a gente precisa de um tempo muito, né, precioso para poder elaborar, mas isso aí o resultado vai ser positivo. Com certeza, é muito melhor do que a gente ter um projeto muito bem, né, estruturado dentro da gaveta e que ninguém se enquadra, que ninguém se reconhece nele. A escola precisa prever ações com vistas à melhoria dos processos educativos, propiciando condições políticas e culturais para sistematizar e socializar os saberes produzidos pelos homens. Isso quer dizer que o projeto de uma comunidade, como eu já falei, o projeto de uma comunidade escolar, na perspectiva de uma educação de qualidade democrática, deve envolver os diferentes sujeitos que constroem o cotidiano da escola. Funcionários, né, como a gente falou aqui, estudantes, professores, pais, equipe de direção e, claro, comunidade. Que muitas vezes é deixada de lado, né,
pela equipe, né? Às vezes a comunidade ela concorda, ela vai assinar a ata aqui de participação, ela vai assinar aqui a elaboração aí do projeto político-pedagógico, e aí eles podem até assinar, mas eles não vão se reconhecer. Então a participação, ela não pode ser sugerida, ela não pode ser direcionada, não pode ser solicitada só quando a gente quer fazer um mutirão na escola. Né? Às vezes a gente solicita, vamos fazer um mutirão na escola, vamos trazer a participação da comunidade, mas só nesses momentos a gente solicita a participação. E naquele momento das decisões, naquele momento que a gente vai adquirir um material novo para a escola, será que a gente chama a participação da comunidade? Então a gente só pode contribuir se a gente puder participar também, se a gente puder participar também das decisões, né, que são tomadas dentro da escola. Gestão da educação. Quais são as tendências atuais? A maneira de conduzir uma escola reflete, portanto, os valores, concepções, especificidades e singularidades que a diferenciam da administração capitalista, da administração de empresa. Assim, os objetivos da organização escolar e da organização empresarial não são apenas diferentes, mas antagônicos. Então, a administração empresarial e escolar são antagônicos. A escola objetiva o cumprimento de sua função de socialização, que é a função da escola, de socialização do conhecimento, historicamente produzido e acumulado pela humanidade, ao passo que a empresa visa a expropriação, ela quer tirar, né, às vezes saber, porque às vezes não vale a pena para a empresa ter um funcionário que tem esse senso crítico desenvolvido. Então a empresa quer produzir, a empresa quer ganhar. Então ela faz essa expropriação desse saber na produção de mais-valia para a reprodução do capital, né? A gente quer reproduzir esse modelo capitalista que aí está, para manter a hegemonia do modo de produção capitalista, como eu falei. A gestão escolar é vista por alguns estudiosos como uma mediação entre os recursos humanos, uma boa definição entre os recursos humanos, materiais, financeiros e pedagógicos existentes na instituição escolar e a busca dos seus objetivos, não mais o simples ensino, mas a formação para a cidadania. A gestão, numa concepção democrática, efetiva-se por meio da participação dos sujeitos sociais envolvidos, né, que é a comunidade escolar, na elaboração e construção de seus projetos, como também os processos de decisão, de escolhas coletivas e nas vivências e aprendizagens da cidadania. Então, gente, a gente trouxe aí vários conceitos, eu vou ler esses últimos agora, para a gente possa aí levar essa reflexão para a escola, né? Relevar o que a gente está fazendo aí de diferente, o que é realmente essa gestão democrática que é proposta de realmente estar acontecendo dentro da escola, tá ok? Assim, a gestão escolar, ela é voltada para a transformação social, ela contrapõe-se à centralização do poder, que eu falei logo no início, na instituição escolar e nas demais organizações, primando pela participação dos estudantes, funcionários, professores, pais e comunidade local na gestão da escola e na luta pela superação da forma como a sociedade está organizada. Precisamos repensar a atual realidade de trabalho, as relações estabelecidas no interior da escola, a forma como ela está sendo organizada, a natureza e especificidade de instituição escolar e as condições reais de trabalho pedagógico. Então, repensar é a palavra correta, repensar como estamos realmente conduzindo essa participação. Se é de forma realmente participativa, de fato, ou ela é realmente participativa apenas na teoria, apenas no projeto pedagógico. Então, se a gente não está participando, que culpa, né? Em que momento eu também me excluo dessa participação? Será que eu sou convidado e não quero participar? Ou será que nem convidado eu sou? Porque é necessário, é fundamental que todo mundo esteja envolvido. A gente só pode contribuir, a gente só pode abraçar algo em que a gente teve alguma colaboração. Se a gente não colaborou, nem de forma, em opiniões, em votação, a gente se sente excluído. Se a gente se sente excluído, a gente não se compromete com a qualidade. O importante é se comprometer com a qualidade. Isso só vai acontecer, como eu já falei, se a gente puder participar.
Então a gente tem muito ainda para discutir, né? Essa disciplina de gestão da educação escolar, ela é muito abrangente, ela vai envolver muito o nosso cotidiano, mas a gente vai ter aí algumas aulas para discutir isso. Então, muito obrigado pela manhã de hoje, pela sala de hoje, e até a próxima. E a gente tem ainda uma atividade para realizar e depois a gente volta aí para a próxima aula. Muito obrigada.